Oi, turma, como é que vocês estão? Estamos aqui já há 3 semanas sem vídeo, mas eu vou gravar agora. Muita correria, né? Campo ali, trabalho, estudo. E nós estamos aqui no capítulo 10. E aí acontece o seguinte, ocorre o seguinte a respeito do capítulo 10, do livro A História do Sábado. Ele é muito longo. Ele é muito longo. Então, a gente vai dividir aqui, provavelmente, deixa eu só contar aqui. Uma, duas, três, quatro, talvez até 5 partes, entendeu? Estamos na página 79, eu vou ler aqui, vou dar uma meditada com vocês aqui até a página 82. Beleza, vamos lá. Capítulo 10. O sábado durante a última das 70 semanas. E neste capítulo nós vamos abordar os temas como, né, a missão do Salvador, seus atributos como juiz da observância do sábado, estado dessa instituição por ocasião de seu advento, o Salvador em Nazaré, em Cafarnaum, seu discurso na plantação de cereais, o caso do homem com a mão ressequida, o Salvador em meio a seus parentes, o caso do homem incapacitado, do cego de nascença, da mulher aprisionada por Satanás, do homem que tinha hidropisia, o objetivo dos ensinos de Nosso Senhor e dos milagres no sábado, a injustiça de muitos antissabatistas. Olha só isso, cara. Análise de Mateus 24:20. O sábado não foi abolido na crucifixão. O quarto mandamento depois da cruz, né? O sábado não foi mudado com a ressurreição de Cristo. Análise de João 20:26, de Atos 2:1 e 2. A redenção não fornece nenhum argumento para a mudança do sábado. Análise de Salmos 118, 22 e 24 ao 24. O sábado não foi nem abolido nem mudado até o fim das 70 semanas. Cara, então você percebe aqui que esse capítulo ele vai falar muito sobre a imagem de Cristo a respeito do sábado no Novo Testamento. E dentro de um contexto profético das 70 semanas, né, de Daniel, no caso, né? E é lindo, é lindo. Vamos nos aprofundar nesse estudo maravilhoso. Eu, só de ler aqui já fiquei super, ultra, mega power animado, entendeu? Nossa, eu tô animado. Eu tô animado, vamos lá. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que cumpriu essa missão de infinita benevolência era tanto o Filho de Deus quanto o Filho do Homem. Ele estava com o Pai antes que o mundo existisse e, por meio dele, Deus criou todas as coisas. Como o sábado foi estabelecido ao fim dessa grande obra de criação como memorial, para que ela fosse lembrada perpetuamente, o Filho de Deus, por intermédio de quem todas as coisas foram criadas, não seria ninguém menos que um perfeito juiz para determinar seu verdadeiro desígnio e sua observância apropriada. É isso mesmo. Quando as 69 semanas da profecia de Daniel se cumpriram, opa, volta. O Redentor começou a pregar, dizendo, abre aspas, o tempo está cumprido, fecha aspas. O ministério do Salvador ocorreu numa época em que, pelo ensino dos mestres judeus, o sábado do Senhor havia se desviado grandemente de seu propósito benevolente. Conforme vimos no capítulo anterior, ele não mais era uma fonte de alento e deleite para as pessoas, mas, sim, uma causa de sofrimento e aflição. Fora sobrecarregado de tradições pelos doutores da lei, até seu propósito misericordioso e benéfico ficar completamente escondido sob o lixo das invenções humanas. Satanás não conseguiu fazer com que o povo judeu, após o cativeiro babilônico, abrisse mão do sábado e o profanasse abertamente como antes, nem mesmo por meio de decretos sangrentos. Olha aí. Assim, ele levou os doutores da lei a perverter de tal forma a instituição sabática que seu verdadeiro caráter foi completamente mudado, e sua observância
se tornou inteiramente contrária àquela que agradaria a Deus. Veremos que o Salvador nunca perdeu a oportunidade de corrigir as falsas noções dos judeus acerca do sábado, e que ele intencionalmente escolheu o sábado como dia para realizar muitas de suas obras de misericórdia. Descobriremos que, durante seu ministério, uma parcela significativa de seus ensinos foi dedicada a definir o que era lícito fazer no sábado. Fato difícil de ser explicado por aqueles que acham que ele planejou anular o sábado. No início do ministério de Nosso Senhor, lemos o seguinte: Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, indo para Nazaré, onde fora criado. Entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 16. Esse era o costume do Salvador em relação ao sábado. Fica claro que, por meio dessa prática, ele planejava demonstrar seu respeito por esse dia, pois não era necessário fazer isso a fim de atrair o público para ouvi-lo, uma vez que grandes multidões estavam sempre prontas a se aglomerar ao redor dele. Quando seu testemunho foi rejeitado em Nazaré, Nosso Senhor partiu para Cafarnaum. O historiador sagrado relata, abre aspas, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Fecha aspas. Esses milagres são os primeiros registrados como tendo sido realizados pelo Salvador no sábado. Mas a rigidez judaica em relação à guarda do sábado é vista quando o povo espera até o pôr do sol, ou seja, até o sábado terminar, para levar os enfermos para serem curados. A narrativa continua da seguinte forma, abre aspas, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Fecha aspas. A próxima menção do sábado é de especial interesse. Abre aspas. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome... Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Beleza. Continuemos. Estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo.
Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Fecha aspas. O texto paralelo em Marcos traz um importante acréscimo à conclusão de Mateus, abre aspas, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Fecha aspas. Ao analisar esse texto, deve-se tomar nota dos seguintes pontos. 1. O assunto em questão não diz respeito a passar pelo campo durante o sábado, pois havia fariseus entre o grupo. Logo, pode-se concluir que o Salvador e aqueles que o acompanhavam estavam indo para a sinagoga ou voltando dela. 2. O questionamento que os fariseus levantaram foi se os discípulos, ao satisfazerem a fome comendo as espigas da plantação pela qual estavam passando, não estariam transgredindo a lei do sábado. 3. Aquele a quem a pergunta foi dirigida era, no mais completo sentido, competente para respondê-la, pois era um com o Pai, quando o sábado foi criado. 4. Ao Salvador, aprouve apelar para precedentes bíblicos ao tomar uma posição quanto à pergunta feita, em vez de julgar o assunto com base em seu próprio raciocínio independente. 5. O primeiro caso citado pelo Salvador era particularmente apropriado. Davi, enquanto fugia para salvar a própria vida, entrou na casa de Deus no sábado e comeu os pães da proposição, a fim de matar a fome. Os discípulos, a fim de aliviarem a fome, simplesmente comeram as espigas da plantação pela qual estavam passando no sábado. Se Davi fez algo correto, comendo por necessidade aquilo que pertencia somente aos sacerdotes, que culpa poderia ser atribuída aos discípulos que nem sequer estavam violando um preceito da lei cerimonial? Ponto de interrogação. É uma dúvida. Jesus nada mais precisava acrescentar sobre o fato de os discípulos satisfazerem a fome no sábado, da forma que o fizeram. O exemplo seguinte de Nosso Senhor se destina a mostrar que tipo de trabalho no sábado não consiste em violação de sua santidade. Ponto. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos dar continuidade nos argumentos. 6. É citado então o caso dos sacerdotes. O mesmo Deus que disse no quarto mandamento, abre aspas, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, fecha aspas. Ordenará aos sacerdotes no templo que oferecessem alguns tipos de sacrifício no dia de sábado. Não há contradição nenhuma nisso, pois o trabalho realizado no sábado pelos sacerdotes era apenas a manutenção da adoração ordenada por Deus em seu templo, e não se encaixava naquilo que o mandamento se chama de, abre aspas, tua obra, fecha aspas. Logo, trabalho dessa natureza, segundo o julgamento do Salvador, não era, nem nunca foi, transgressão do sábado. Nunca, em hipótese alguma. Eu estou cometendo um esquecimento aqui de citar o número da nota de rodapé quando este é lido. Por exemplo, neste argumento 6, quando é falado 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, fecha aspas, ordenara aos sacerdotes no templo que oferecesse alguns tipos de sacrifício no dia de sábado. Nota de rodapé 11, está escrito Números, capítulo 28, versículo 9 e 10. Ok? Então assim, enfim, mas eu vou colocar todas as notas de rodapé na descrição. E se a descrição for muito curta, eu vou colocar nos comentários, fixado. 7. Mas é bem provável que o Salvador, nessa referência aos sacerdotes, não tivesse em mente apenas os sacrifícios que eles ofereciam no sábado, mas também o fato de terem de preparar novos pães da proposição a cada sábado, quando os velhos deviam ser retirados da mesa perante o Senhor e consumidos por eles, nota de rodapé 12. Esse ponto de vista ligaria o caso dos sacerdotes com o de Davi, e ambos aplicariam com maravilhosa distinção
ao ato dos discípulos. Nesse caso, o argumento de Nosso Senhor ganharia mais força ainda, ao ele acrescentar, abre aspas, aqui está quem é maior que o templo, fecha aspas. Logo, se os pães da proposição deveriam ser preparados a cada sábado para uso daqueles que ministravam no templo, e esses ficavam sem culpa, mas inocentes ainda eram os discípulos que, seguindo aquele que era maior do que o templo, apesar de não ter onde repousar a cabeça, haviam comido algumas espigas da plantação no sábado, a fim de aliviar a própria fome. Olha só. Nossa, só argumento pesado. Só argumento pesado. Oitavo argumento. Mas Nosso Senhor estabelece, em seguida, um princípio digno da mais séria atenção. Ele acrescenta, abre aspas, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, fecha aspas. O Altíssimo havia ordenado que alguns tipos de trabalho fossem realizados no sábado, a fim de que lhe fossem oferecidos sacrifícios, mas Cristo afirma usando a autoridade das Escrituras, nota de rodapé 13, que existe algo muito mais aceitável a Deus do que sacrifícios, a saber, os atos de misericórdia. Se Deus considerava inocentes aqueles que ofereciam sacrifícios no sábado, jamais condenaria aqueles que estendem misericórdia e alívio aos aflitos e sofredores nesse dia. Argumento pesado. Nono argumento. Como se não bastasse, o Salvador não dá o assunto por encerrado, pois acrescenta, abre aspas, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, abre aspas. Se o sábado foi estabelecido, alguns atos foram necessários a fim de dar origem a ele. Que atos foram esses? 1. Deus descansou no dia de sábado. Isso transformou o sétimo dia no dia de descanso, ou sábado do Senhor. 2. Ele abençoou esse dia, tornando-o, portanto, seu dia santo. 3. Ele o santificou, ou seja, separou-o para uso santo. Assim, sua observância passou a ser parte do dever do homem em relação a Deus. Houve necessariamente um momento em que tais atos foram realizados, e nesse ponto realmente não há espaço para discórdia. Esses atos não foram realizados no Sinai, nem no deserto de Sim, mas no paraíso. Ponto. E esse fato é notoriamente confirmado pela linguagem usada pelo Salvador, abre aspas. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, fecha aspas. Nota de rodapé 14. Deixa eu ver que página que é essa aqui. 82, eu vou terminar aqui. Mas eu vou ler até o final aqui da página. Dessa forma, ele conduziu nossa mente ao homem Adão, que foi feito do pó da terra, e afirmou que o sábado foi estabelecido por causa dele. Um testemunho conclusivo de que o sábado se originou no paraíso. Essa realidade é ilustrada de forma muito própria por uma declaração do apóstolo Paulo, abre aspas, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem, fecha aspas, nota de rodapé 15. Não se pode negar que essas palavras fazem referência direta à criação de Adão e Eva. Se voltarmos ao princípio, encontraremos Adão feito do pó da terra, Eva formada de uma de suas costelas, e o sábado feito do sétimo dia. Nota de rodapé 16. Assim, o Salvador, para terminar de responder a pergunta feita pelos fariseus, conecta o sábado ao princípio e faz o mesmo com a instituição do casamento, quando o mesmo grupo pediu que Jesus desse sua posição sobre a legalidade do divórcio. 17. Sua declaração cuidadosa acerca do propósito do sábado e do casamento, ligando-os ao início de tudo, no primeiro caso destacando a maneira como eles haviam pervertido o sábado e, no segundo, fazendo o mesmo com relação ao casamento. É um testemunho poderoso do caráter santo de cada uma dessas instituições. O argumento, no caso do casamento, é o seguinte: no princípio, Deus criou um homem e uma mulher.
com o propósito de que os dois fossem uma só carne. Portanto, a relação conjugal foi projetada para unir apenas duas pessoas. E essa união deveria ser sagrada e indissolúvel. Esse foi o peso do argumento de Cristo sobre o divórcio. No que se refere ao sábado, seu argumento foi este: Deus fez o sábado para o homem que ele criou do pó da terra. Portanto, o sábado, tendo sido estabelecido para uma raça não caída, só pode ser uma instituição misericordiosa e benéfica. Aquele que fez o sábado para o homem antes da queda sabia quais eram as necessidades do homem e sabia como supri-las. O sábado foi dado ao homem para seu descanso, alento e deleite. Um propósito que foi mantido após a queda, 18. Embora completamente perdido de vista pelos judeus, 19. Dessa forma, Nosso Senhor abre o coração em relação ao sábado. Ele determina cuidadosamente quais obras não constituem transgressão do sábado e o faz citando exemplos do Antigo Testamento para deixar claro que não está introduzindo nenhuma mudança na instituição. Ele rejeita as tradições rigorosas e opressoras dos fariseus em relação ao sábado, ao remontar sua misericordiosa origem ao paraíso. Ponto. Ao libertar dessa forma o sábado do rigor farisaico, Cristo coloca sobre seu fundamento paradisíaco, atribuindo a obrigatoriedade do sábado, a autoridade e santidade daquela lei que ele não viera destruir, mas sim exaltar e honrar. 20. Agora nós vamos entrar no argumento 10, mas aí nós já passamos da página que era o combinado, a página 82. Já estamos na página 83, no caso. Vou dar continuidade aí a partir do argumento 10. Aparentemente falando, o argumento 10 ele também é longo. Então assim, é isso mesmo. Então assim, eu não vou ler ele agora, tá? Eu vou fazer isso no próximo vídeo, ok? Né? Deixa eu ver quantos minutos já ficaram. Ficaram 22. Deu vontade de ler o argumento 10, não vou mentir não. Mas eu vou continuar no próximo vídeo, ok? Obrigado a todos.